Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição dessa terça-feira, 8 de abril de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. E no tempo, nós estamos de olho nesse retorno das chuvas lá para o sul do Brasil, principalmente lá no estado do Rio Grande do Sul, na região norte, no litoral do estado, mas nós também temos chuvas em Santa Catarina, no estado do Paraná. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar um pouco mais dessas informações. E no dinheiro, estamos de olho na recuperação dos mercados, principalmente no mercado da soja, que nesse instante sobe mais de 2 dígitos lá na Bolsa de Chicago. O maio está ali beliscando os $10 por bushel, mas a gente tem o julho e o agosto já trabalhando acima desse patamar. Claro que esse é um assunto de destaque para Vlamir Brandalize, que daqui a pouquinho estará conosco para trazer todas essas informações. Mas para a gente começar muito bem a edição dessa terça-feira, já quero chamar aqui a nossa bandeira, que é tão linda e representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, com essa mensagem que nós, aqui do Tempo e Dinheiro, nós acreditamos que o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro, com a força do produtor que está aí no campo produzindo os alimentos de domingo a domingo, de sol a sol, de chuva a chuva. A gente sabe que o agronegócio brasileiro não para e é isso que nós acreditamos aqui no Tempo e Dinheiro. A gente vencerá com a força do agronegócio. Bom, para começar então, vamos à nossa vinheta, porque a edição do Tempo e Dinheiro desta terça-feira, 8 de abril, está no ar. Bom, e agora, para a gente começar muito bem a edição de hoje, nós já temos os destaques dos nossos analistas e a gente vai acompanhar a partir de agora. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, João Batista, prêmios o cavalinho do prêmio correndo, hoje está fugindo. Prêmios com 10 a 15 pontos de queda hoje. Chicago com 10 a 15 pontos de alta, um pulando para cima, outro para baixo. Soja em Chicago, voltando a bater os $10. Já estava esperando por isso, né? Tivemos aí presença forte aí da Espanha comprando muito milho americano hoje, o pessoal está se movimentando. E outro fator importante, à 1h do horário de Brasília, vence o prazo que o Trump deu para a China. Será que vai ter reboliço? Já, tudo isso no Tempo e Dinheiro. Chinês tem até 1h de Brasília para definir se vai dobrar a aposta ou não aí com relação à guerra comercial. Tudo isso daqui a pouquinho no Tempo e Dinheiro, e hoje tem indicativo de negócio, João Batista, e o mercado segue firme aí, tem posição aí boa que tá rodando, já, tudo isso no Tempo e Dinheiro. Nosso destaque está sendo o quê? Os próximos 15 dias com boa chuva por todo o Brasil, que é uma notícia rara no mês de abril. Detalhes na previsão. No mercado do boi gordo, as cotações da B3 cederam um pouco hoje no movimento de realização de lucros, mas o mercado físico está firme, com cotações em boa parte das praças pecuárias em alta, e tem sido assim atuada no começo desse mês de abril. Daqui a pouco mais detalhes a respeito do mercado de pecuária.
Bom, antes de falar com o Sérgio Braga, a gente tem aquele convite tradicional para vocês que nos acompanham aqui no Tempo e Dinheiro. Já o telefone na tela aí para vocês é o 19 99813 2915 para vocês participarem do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. São 7 dias grátis, onde vocês vão ter acesso a várias informações. São conteúdos exclusivos de clima, a gente está falando de análises de mercado, cotações em tempo real, os valores atualizados dos prêmios e muito mais para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Então, envie uma mensagem para esse número que está aparecendo na tela, então, que é o 19 99813 2915. Faça parte do nosso clube de assinantes do Tempo e Dinheiro e a gente se vê lá no clube. Bom, agora sim, vamos começar a edição de hoje. A gente já tem o primeiro destaque aqui da Folha de São Paulo, falando que após manhã fria, a tarde vai esquentar nesta terça-feira, dia 8, em São Paulo. Para conversar comigo sobre esse tema, já está aqui, ó, Sérgio Braga. Muito boa tarde para você. Seja bem-vindo à edição do Tempo e Dinheiro dessa terça-feira. E conta pra gente, Sérgio, como é que está o clima aí em São Paulo? Muito boa tarde, Fernanda Custódio. Boa tarde a todos. Essa manchete da Folha de São Paulo se confirmou. Durante a madrugada, aquele friozinho, 15, 16 graus logo pela manhã. A temperatura já subiu, está um calorão agora. Calorão não, uma temperatura bem moderada, 24 graus, mas o céu parcialmente nublado aqui na capital paulista. Deve subir um pouquinho mais a temperatura desta tarde de terça-feira. Mas aproveitando, Fernanda, nós podemos dar uma olhadinha no que está acontecendo no mercado como um todo. A gente pode aproveitar das cotações do mercado de Chicago, Nova York, depois da queda registrada ontem. Aliás, uma volatilidade muito grande no mercado ontem. A soja hoje já segue aos $9,99,62, com alta de 1,72%, ampliando já essa alta, provavelmente deve bater os $10 por bushel. Milho negociado a $4,67,37, alta de 0,73%, assim como o trigo em alta de 0,86% a $5,40 mais 60. Ou seja, a Chicago opera em alta nesse momento, ao contrário de Nova York, que tem o café a arábica, o contrato C, 344 mais 8, queda de 0,22%, descolado de Londres. Não aparece na tela o café robusta ou Conilon na Bolsa de Londres, sobe nesse momento 0,67% a $4.798 por tonelada. O açúcar cai 1,28% a 18,44. Algodão, queda de 0,42%, $65 mais 71. E o petróleo a $60,66 o barril, próximo da estabilidade, mas operando ali com uma queda de 0,07%. O ouro volta a subir a $3.025, alta de 1,76%. Vamos também repassar agora o dólar, que segue a R$ 5,96 mais 70, uma alta de 0,90%. O índice Bovespa a 125.288 pontos, a queda de 0,24%, chegou a operar em uma ligeira alta, né, uma tentativa de melhorar um pouquinho o humor no mercado, mas pressionado agora principalmente pelas ações papéis da Minerva e também da Petrobras. Quanto ao café, aliás, a soja em tempo real, alta de 1,72%, está aí $9,99 mais 87. E o café em Nova York, repassando mais uma vez, contrato C, queda de 0,35% a 343,55. Bom, do mercado de Nova York, Chicago e também nós vamos até B3 saber como é que estão as negociações com o mercado do boi gordo, arroba negociada nesse momento em queda para todas as posições. Abril R$ 326, maio R$ 326,25, junho R$ 328,35 e o julho a R$ 330 por arroba, 0,11 a 0,30% de queda. Mercado físico hoje, segundo a Scott Consultoria, entre 32 praças pesquisadas, 12 chegaram a operar em alta e operam em alta, mudando inclusive a referência aqui de São Paulo, Barretos, Araçatuba, para 317, boi comum já descontado a prazo, região sul de Goiás, 305,50, Dourados 314, Campo Grande 313. Daqui a pouquinho, mais informações do mercado de pecuária e informações direto do CPE com o Thiago Bernardino, nessa edição do Tempo e Dinheiro, que está só começando, Fernanda Custódio.
Isso mesmo, Sérgio Braga. Daqui a pouco você volta com mais informações. E como disse o Sérgio, a edição de hoje só está começando. E agora nós vamos ao nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Tarifa dos Estados Unidos fecha o mercado para etanol do Brasil, mas pode abrir outros, diz a Datagro. Volume de carne bovina exportado chega a 37.400 toneladas na primeira semana de abril. Puxado por bergamota e maçã, preço das frutas cai no Rio Grande do Sul. Número de cigarrinhas do milho permanece elevado em Santa Catarina. Batata CPEA. Safra das águas entra em reta final e preço sobe no atacado. Bom, e além disso, nós também estamos de olho nas informações da política e economia, não só aqui no Brasil, mas também no mundo todo. E é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Da revista Exame, Trump diz que China tem até às 13 horas para recuar de tarifas. O país promete, entre aspas, lutar até o fim. Da CNN, Brasil não depende dos Estados Unidos, da China ou da Argentina, diz Lula. Estadão, setor de suco de laranja do Brasil pode perder até 1,1 bilhão de reais com tarifaço, diz Citrus BR. Da Exame, preço do petróleo pode cair abaixo de $40 o barril até 2026, diz Goldman Sachs. Da Investing, temor de ingerência na Petrobras agrava perdas e estatal encolhe 23 bilhões de reais na bolsa em um dia. Da BBC News Brasil, Moraes à revista New Yorker. Pressão dos Estados Unidos só fará efeito se, entre aspas, porta-aviões chegar até o Lago Paranoá, em Brasília. Da Gazeta do Povo, Hugo Mota não cede mesmo com manifestação e deixa anistia na gaveta da Câmara. Da Folha de São Paulo, dívida bruta do Brasil volta a subir e atinge 76,2% do PIB no mês de fevereiro, mostra o Banco Central. São várias informações importantes, inclusive hoje nós temos aqui editorial do João Batista Olive sobre um tema muito importante também, a gente vai acompanhar a partir de agora. O meu comentário de hoje está focado nas evidências. Tem certas coisas que você pode não gostar, mas tem que concordar. Por exemplo, na comunicação. Infelizmente, para a direita, para os conservadores, para os bolsonaristas, quem faz a comunicação geral, maciça, no Brasil, é a Rede Globo. Nós temos que concordar, não aceitar, mas nós temos que concordar com essa evidência. Veja essa manchete aí. Preferida pelo Planalto, sim, a Rede Globo é a preferida do Planalto. Globo dá pouco destaque ao ato de Bolsonaro. É disso que se trata. Ou seja, infelizmente, se não sair na Globo, no Jornal Nacional, no Fantástico, a notícia não existe. Isso é o fato. Gostem ou não. Eu trabalhei na Rede Globo, eu sei do poder da Rede Globo, eu vim do Fantástico, eu sei como isso altera a realidade, no caso do Fantástico, nas segundas-feiras. E na política, nesse instante, o que está fazendo a Rede Globo? Está escondendo o grande ato de domingo. Praticamente o ato não aconteceu fora da comunidade da direita, entre nós. Por quê? O povão que acompanha o Jornal Nacional não tomou conhecimento. E quando toma pelo lado errado, pela crítica, pela não existência do fato. Esse é o nosso problema e a nossa evidência. Muito que bem, o que a gente faz? Vai para o cantinho chorar? Não. Nós temos que continuar lutando. Eu faço a minha parte aqui no Tempo e Dinheiro e vocês façam a de vocês. Comentem, impulsionem, né? Façam que as informações que nós levamos aqui cheguem até as pessoas que precisam saber. Outra recomendação que eu faço para os conservadores, para as pessoas que são do verde e amarelo, né, que acompanham o Brasil, que honram essa bandeira aqui. Qual é a recomendação? A campanha começou. 2026, a campanha de 2026 estava na frente, mas ela já está andando.
O Lula está andando pelo país. O que cabe a nós fazermos? Não só assistirmos, sairmos da inércia e irmos para a ação. Então, assim, olha, vamos por partes. Você que está nos assistindo, comece conversando com seus familiares. Discuta, faça assim, se tiver que divergir, divirja, mas discuta de uma maneira, claro, razoável, para que a pessoa fique do seu lado, concorde com você, receba as suas informações. Depois disso, vá para a sua comunidade, de uma maneira muito clara, pondo isso. Olha, precisamos de anistia para pacificar o país. Esse é o tema. Feito isso, na sua cidade, nas suas áreas de influência, no supermercado, enfim, onde você tem amigos, puxe o assunto. Pode ser que alguns não gostem, outros vão aceitar, e aí, novamente, a gente forma aquela corrente de debates. E, por fim, pressão nos políticos. Quem é o político mais próximo de você? O seu vereador. Pressão nele, porque ele vai pressionar o seu deputado, estadual e federal. E aí nós vamos conseguir alterar essa crueldade que existe no país nesse momento, onde a gente precisa ter anistia para os presos políticos que estão lá em Brasília, inclusive pipoqueiros. Quer dizer, é uma coisa tão cruel que a gente não pode admitir que um pipoqueiro que estava ali na manifestação tenha sido condenado a 17 anos de cadeia. Parece-me que eles estão reformando essa punição, mas ele está condenado. A cabeleireira aqui de Paulínia, a Débora, ela está na casa dela agora, de tornozeleira, não pode falar com ninguém, só que ela está condenada a 14 anos. E pagando, tem uma multa em cima da cabeça dela, enorme, que ela é incapaz de pagar. Então, é uma situação que não tem definição clara, não é justo o que está acontecendo no nosso país. A única alternativa que temos para fazer com que o Congresso aprove uma lei de anistia geral, ampla e restrita, é a sua pressão. Se você continuar assistindo os fatos sem se envolver, sem colocar os dedos, achando que não é com você, o nosso futuro vai estar comprometido. Então fica aqui a nossa posição do tempo e dinheiro. Haja, saia do sofá, vá conversar, vamos agir e vamos mudar o Brasil. Estamos lutando pelo Brasil, como estamos também lutando essencialmente pelo agro. Essa é a posição do tempo e dinheiro, sempre em defesa do agro. Tempo e dinheiro na defesa do agro. E aqui é tempo e dinheiro, e agora nós vamos falar sobre o tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Agora sim, nós temos vários destaques do tempo, inclusive com mapas aqui para compartilhar com vocês, mas a gente começa com um destaque da Climatempo, falando de temporais voltam a ocorrer no sul do Brasil, no litoral da Bahia e também na região norte do Brasil. Esse é o nosso destaque para hoje, inclusive para essa terça-feira. Nós temos também um mapa aí com informações da Climatempo já na tela para vocês. A gente tem então onde está em vermelho ali, principalmente, que a gente já falou na abertura do programa de hoje, mas ao norte do Rio Grande do Sul, também no litoral lá do estado, a gente tem Santa Catarina, temos ali mais ao norte do estado de Mato Grosso, algumas regiões também da região norte do Brasil, com esse alerta de riscos de temporais, pelo menos para essa terça-feira. Em tudo que está destacado de amarelo, a gente tem ali também atenção, porque nós temos chuvas também ali no Paraná, no estado de Mato Grosso do Sul também, aí para a gente ficar de olho. E olhem algumas chuvas ali também mais ao norte do estado de Minas Gerais e também ali no sul da Bahia, que era uma região que não estava chovendo. A gente já vinha falando sobre isso também aqui no Tempo e Dinheiro. Inclusive, para a gente já ilustrar aqui essa chuva lá no Rio Grande do Sul, a gente tem participação da Fabiana Silveira, que sempre participa conosco, ela que é lá de Piratini, lá no sul do Rio Grande do Sul, enviou duas imagens aqui pra gente, exatamente, olhem o clima lá na região de Piratini, e ela falando que chuviscou, a gente está falando de 35 milímetros de chuvas, tá, gente? Pra gente acompanhar aí, e lembrando vocês também que estão aí nos assistindo nesse momento, que vocês podem participar conosco e enviar também os registros aí de vocês dentro das propriedades rurais.
Bom, além disso, a gente tem outro destaque também ainda da Climatempo, falando de chuva que diminui no Espírito Santo após tempestades do final de semana. E só para a gente ter uma noção, né, de como é que foi essa chuva, a gente tem algumas áreas do estado que acumularam de 100 a mais de 200 milímetros em apenas 48 horas por conta dessa frente fria. E em 7 dias, do total de chuva em Vitória, ele já está perto do que é esperado para essa média para o mês de abril também. Então tá aí esse destaque, a chuva diminuindo lá no estado do Espírito Santo. E para complementar essas informações, a gente tem aí a Metsul com essa previsão do tempo de tendência de chuva para os próximos 10 dias no Brasil. A gente tem inclusive esse mapa que é um modelo europeu, então são chuvas acumuladas aqui no Brasil até o dia 18 de abril. E o que a gente tem? Todos esses pontos vermelhos é um volume maior de chuvas, então vejam que vai chover em boa parte do Brasil, é isso que tem indicado também a previsão climática para os próximos dias. Além disso, nós temos um outro mapa aqui dessas chuvas de 7 até 21 de abril já na tela para vocês. E qual que é a nossa leitura aqui? A gente tem nesses marcados aí no mapa mais brancos, a gente está falando de chuvas na média, o marrom chuva abaixo da média e o vermelho muito abaixo da média. Tudo que está aí destacado em verde, a gente está falando de chuvas acima da média, e o branco sobre o azul, a gente está falando de muita chuva também. Então vejam que a gente ainda vai acompanhar chuvas em boa parte do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estado do Paraná. Vejam ali sul também do estado de Mato Grosso do Sul, para a gente ficar de olho aí também nessa chuva também nos próximos dias. Além disso, a gente tem aí informações do Carlos Henrique Santos, lá de Terra Roxa, no Paraná, com as informações e também já destacando essa chuva lá no oeste do Paraná. E uma outra coisa que ele compartilhou aqui conosco é que está chovendo bem lá na região, inclusive ajudando o milho segunda safra, que está pendoando também lá na região, lá no oeste do estado do Paraná. Além disso, uma outra informação importante aqui, já um mapa aí com informações do INPE, a gente está falando de probabilidade de chuvas para essa terça-feira em todo o Brasil, e conforme a gente está acompanhando aí no mapa, tudo que está marcado em azul é essa maior probabilidade, né? A gente está falando de chuvas ali em torno de 5 milímetros. Então vejam as chuvas ainda no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente tem região norte do Brasil ainda com esse maior destaque, e algumas localidades também do estado de Mato Grosso. E para complementar essas informações, a gente tem o destacão também lá do Notícias Agrícolas falando dessas chuvas que ocorrem então nas principais regiões produtoras e favorecem a safra de meio de ano. O ponto de atenção ainda fica para a disponibilidade de água no solo, principalmente nessas regiões que passaram por estiagem. Então esse é o destaque também lá do Notícias Agrícolas. E agora a gente vai saber como é que ficam essas chuvas para os próximos dias aqui no Brasil, então vamos acompanhar. Antes disso, gente, informações satélite, né? A informação em tempo real aqui. Eu tô adiantando já aqui para vocês a chuva dos próximos dias, mas a gente vai mostrar aí, ó. Então, chuva nesse momento no Brasil, ainda no norte do Brasil, e a gente vê algumas chuvas também, principalmente no sul, e ali o nosso destaque para o Rio Grande do Sul. E agora sim, a gente vai mostrar essa chuva para os próximos dias aqui no Brasil. Chuvas previstas para o Brasil do dia 9 ao dia 15 de abril. A gente começa a acompanhar a partir de amanhã, quarta-feira, muita chuva ainda no sul do Brasil. Destaque para o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina também. A partir do dia 10, a gente acompanha algumas chuvas ali no estado de São Paulo, algumas localidades de Minas Gerais também. E essa chuva, ela fica concentrada ainda na região norte do Brasil. Ali na divisa entre Minas Gerais e Bahia, a gente não acompanha muitas chuvas, e no dia 12 o nosso destaque é esse volume maior de chuvas, tanto no litoral de São Paulo quanto no estado do Rio de Janeiro.
A partir do dia 13, o nosso destaque é esse volume maior de chuvas, principalmente no Paraguai. Nós teremos mais chuvas na região sul do Brasil e o nosso destaque também ali norte do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No dia 14, chuvas ainda no estado de Minas Gerais, Mato Grosso, região norte do Brasil, bastante chuva ainda para o estado do Tocantins e ali algumas localidades do estado do Maranhão. E para complementar essas informações, a gente tem a participação do Ronaldo Coutinho a partir de agora, direto da Climaterra. Estamos aqui, nos próximos 5 dias, ainda chove pouco aqui em Goiás, Minas, São Paulo, sul e leste do Mato Grosso do Sul e Paraná. Uma boa chuva aqui no Rio Grande do Sul, inclusive na região da Campanha aqui, na área ali de Quaraí, chegou a dar quase 100 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, choveu bastante. Está chovendo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a frente fria está passando agora aqui, vai chover bem aqui, pode chover bem aqui na quinta-feira em Santa Catarina, ainda pouca chuva no Paraná, melhora um pouco aqui no norte do Mato Grosso, o Amazonas, boa chuva aqui no norte, nordeste, e aqui ó, começa a melhorar na Bahia, aqui provavelmente do dia 9, 10 para frente a chuva começa a ganhar corpo. Então desse período aqui de 8 a 12, essa chuva deve vir principalmente entre 10, 11 e 12. Vai chover bem na Bahia, ainda pouco na região da Cealba. Nos próximos 15 dias, que a gente falou, uma boa chuva em todo o Brasil, que não é muito comum um quadro desse em abril. Ainda diminuiu a chuva, mas chove bem aqui no Amazonas. Boa chuva no centro-oeste, boa chuva aqui no sul, boa chuva aqui no sudeste, excelente aqui na Bahia, Piauí, melhorou também no sertão de Pernambuco, começa a melhorar aqui na Cealba, mas principalmente na Bahia a chuva deu uma boa melhorada. Já vem colocando desde quinta-feira passada, acho que dessa vez o modelo fecha. E aqui no sul também chove bem, Paraguai e Argentina. Então bom para o milho safrinha, bom para a recuperação da pastagem e água na região da Bahia, bom para o café e também milho safrinha do centro-oeste e sudeste, o café no Cerrado Mineiro, sul de Minas, São Paulo, Espírito Santo. Aqui também não é tanta chuva, mas já nem precisa, porque choveu demais ali entre sexta e fim de semana. Então, uma situação boa em termos de chuva. Tanto que a anomalia está aqui, ó. Uma anomalia bem positiva em toda essa área, grande área aqui do Brasil. Pega o centro-oeste e o sudeste, tirando o Rio, Bahia, partes do Piauí, Pernambuco, um pedacinho da Cealba e grande parte do sul, tirando aqui o oeste do Rio Grande do Sul. E aqui fica abaixo da média, mas ainda tem um bom volume de chuva. Nessa parte nordeste, um pouco acima, um pouco abaixo da média. Na temperatura também está indicando comportamento mais ou menos dentro do padrão em todo o Brasil, de normal a abaixo da média. Diminui o calor aqui na região de Irecê. Então, as temperaturas vão ficar mais ou menos dentro do padrão. Está sinalizando que entre mais ou menos 16 a 22 de abril, volta a cair a temperatura aqui no sul. Na Páscoa ainda está indefinido, mas pode ser que dê um frio forte ali no final da Páscoa ou o feriado de Tiradentes. Ora ele coloca na Páscoa, ora ele coloca um pouquinho depois da Páscoa, mas está sinalizando algum frio forte na semana que vem. Mas até lá, temperaturas mais ou menos dentro do padrão. E a chuva, sim, essa foi uma boa notícia para ajudar na pastagem, ajudar no milho safrinha, ajudar no café, pessoal da cana, pessoal das hortas comerciais e na fruticultura também. E esse friozinho que está fazendo agora em abril, está ficando praticamente normal, vai ser bom para o início da dormência das frutas e plantas de clima temperado. A Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Informações importantes do Ronaldo Coutinho aí, só para a gente reforçar então, volta a chover principalmente lá na Bahia entre os dias 9 e 10 de abril. Ronaldo Coutinho destacando que nos próximos 15 dias nós teremos uma boa chuva para boa parte do Brasil, o que ele até destacou que não é comum para um mês de abril, e ali entre o dia 16 a 22 de abril volta a cair as temperaturas no sul do Brasil. A gente vai ficar de olho também nessas informações. Bom, importante reforçar que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade.
Bom, e agora sim, né, nós temos a participação de vocês aqui conosco. A gente tem aqui, ó, vou ler os comentários no YouTube, mas a partir de amanhã a gente vai olhar também os comentários lá no Facebook, que eu sei que o pessoal também acompanha por lá, tá? O Erni tá falando, boa tarde, Nova Petrópolis, choveu muito, a gente tá falando 65 milímetros e friozinho. A Fabiana Silveira, lá de Piratini, no Rio Grande do Sul, falando boa tarde a todos do agro. 19 graus lá na região, choveu 35 milímetros até agora e segue com muita umidade. Vamos em frente por dias melhores para todos nós. O Clélio Montini, boa tarde a todos. O tempo deu uma chuva boa aqui hoje, bem calma, e vamos em frente em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. O José Ruiz, para atualizar as informações direto de Ubiratã, lá em Mato Grosso, falando sol, mas com bastante umidade no solo. O Delmar, falando boa tarde, começou uma chuva mansa aqui na região de Porto União, lá no estado de Santa Catarina. E o Vinícius falando pra gente, boa tarde, Toledo, Paraná, a chuva chegou sem previsão, acumulados de 15 milímetros até o momento e vamos em frente. Muito obrigada, gente, pela participação de todos vocês aqui conosco no Tempo e Dinheiro. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta na sequência, aí sim, com as informações do mercado da soja e do mercado do milho também com o Vlamir Brandalize, então é um instante só. E esses são os assinantes do Clube do Tempo e Dinheiro, os ganhadores da ferramenta Inovipab. Ivanei Adriano Schuster, de Tupã-Siretã, lá no Rio Grande do Sul. O Alexandre Rezende Nogueira Hercos, Edeia, lá em Goiás. O Leandro Valmor Lauque, de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Valdir Martins Cunha, de Londrina, no Paraná. Moacir Guarnieri, de Boa Esperança do Norte, em Mato Grosso. Alcidir Cunha, de Tangará, também em Mato Grosso. O Ricardo Biasi, de Novo Horizonte, aqui em São Paulo. E o Vanderlei Inácio Zamberlan, de Pastos Bons, lá no estado do Maranhão. Faça você também parte do Clube do Tempo e Dinheiro. Além de ficar bem informado, você pode ser o próximo ganhador das nossas promoções. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Para você que é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, temos uma oferta imperdível. Você pode agora adquirir a ferramenta Inovipab pela metade do preço. 50% de desconto para o assinante do Clube do Tempo e Dinheiro para adquirir a ferramenta do produtor rural. Uma planilha, quase que uma calculadora automática para saber do preço da sua saca, se você está vendendo bem a sua safra. Portanto, seja o produtor rural muito bem informado e com a ferramenta Inovipab nas mãos. Não perca essa oportunidade. Para o assinante do clube, 50% de desconto na aquisição da ferramenta Inovipab. Seja o produtor rural muito bem informado e tenha a ferramenta Inovipab nas suas mãos. E vamos em frente. Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Há 10 anos, na cidade de Lapa, no Paraná, nascia a Lotus Biosoluções, uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Com tecnologia de ponta, matéria-prima de excelência e o compromisso com a sustentabilidade, desenvolvemos fertilizantes organominerais líquidos que fazem a diferença na lavoura. Ao lado de uma equipe técnica especializada, levamos conhecimento, confiança e inovação para quem vive da terra. Hoje,
celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. De volta com o Tempo e Dinheiro desta terça-feira, 8 de abril de 2025. Antes de chamar a Vlamir Brandalize, vamos ver os preços da soja. A gente tem aí ó, o vencimento maio 2025. O mercado já está, inclusive, gente, ó, 10 dólares por bushel também, subindo 18 pontos. Temos todos os vencimentos também, Gleidson, para compartilhar. A gente tem ó, o maio, então, a 10,1, o julho a 10,14, o agosto a 10,7 e o setembro a 9,89. Mercado subindo entre 11 e 18 pontos lá na Bolsa de Chicago. Aqui na Bolsa Brasileira, quais são as nossas referências? O maio 25 a 22,03, o julho a 22,32 e os mercados subindo mais de 1%. Claro que esse é um assunto para Vlamir Brandalize, então vamos para a nossa vinheta, porque a gente tem um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize está até de blusa de frio, isso quer dizer que está frio aí em Curitiba. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro de hoje. Boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos. Amanheceu 12 graus, tá meio... friozinho. Que nem tá, para nós está dentro da temperatura meio fresquinha de manhã, né? Mas se é um pessoal do Nordeste, já vai achar que nós estamos entrando no Armagedon já em abril, né? Mas eu confesso que eu sou mais do time Nordeste, viu, Vlamir? Qualquer coisinha já tô aqui encapotada também, não sou muito fã do frio. Ô, Vlamir, daqui a pouquinho a gente vai falar de frio, mas lá nos Estados Unidos, antes disso, o mercado da soja recuperando hoje, justamente o que você e João conversaram desde o final da semana passada. Então, assim, o mercado já está recuperando, mas a gente tinha um horário importante aí que era 1h da tarde. Como é que tá? Já tem alguma coisa no radar entre Estados Unidos e China? Porque o cenário que a gente tem é que nenhum dos dois lados vai ceder nessa guerra tarifária. O Trump deu até 1h da tarde do horário de Brasília hoje para a China voltar atrás, né, no tarifaço deles. O tarifaço da China efetivamente ainda em vigor somente na quinta-feira. E até agora não teve nada de novidade. A China também está jogando duro, né, contra os Estados Unidos, em princípio, sem grandes novidades. E o mercado de Chicago, na soja, ele caiu muito na semana passada, né? A soja ficou muito barata, né? Soja, farelo, óleo, tudo muito barato. E o que a gente tem que levar em consideração é que há problema de abastecimento de óleo vegetal no mercado global, então o óleo tende a ficar valorizado. A guerra comercial certamente ela vai trazer, às vezes, mudança de origem do grão, mas não vai trazer queda de demanda, então o mercado também começou já a olhar por esse lado. É provável que a China compre muito pouco nos Estados Unidos, mas compre muito no Brasil e alguma coisa em outros lugares, como na Argentina, o Paraguai. O Paraguai nem tem relação comercial, teria que ter relação comercial, mas em princípio ela comprará muito mais aqui no Brasil e dá para ver que o relatório dos embarques semanais aí da CSEC já vem mostrando isso e nós estamos com um recorde de embarques de soja acumulado nesse ano, já é um recorde histórico. Então, o ambiente de Chicago ele é um ambiente agora de reflexão para olhar esses valores que tinha ido abaixo de 10 dólares. Abaixo de 10 dólares é inviável para o produtor americano porque não dá margem, ele não cobre custo de produção. E aí, automaticamente, o mercado diz, nós estamos na boca do plantio, né? O plantio ainda nem começou e cotação abaixo do custo, o produtor pode chegar na última hora e pular fora, né? Porque o milho está dando margem de operação e o produtor pode plantar mais milho. Seria essa a possibilidade, vamos dizer assim, nessa hora de troca de último momento. Mas o mercado sabe que valores muito baixos, eles não estimulam, né, o setor produtivo, e talvez até atrapalhe a nova safra da América do Sul. Por isso que hoje é o dia de correção, né? Ele tinha caído nos dias anteriores, ontem ele tentou mexer de um lado ou outro, ele teve próximo da estabilidade, acabou no fechamento, com leve alta nos curtos,
e perdas pequenas nos longos, mas os prêmios no Brasil estavam muito fortes, né? Hoje, ao contrário, os prêmios do Brasil já recuaram de 10 a 20 pontos aí, conforme no momento de ontem. E isso dá fôlego também para Chicago, né? Prêmio em queda no Brasil acaba ajudando o mercado de Chicago a trabalhar com a linha positiva, né? Então isso também tem que levar em consideração. Mas não há garantia Fernanda, que hoje nós vamos fechar o dia aí com 15 a 20 de alta, que nem veio trabalhando aí nos últimos 20 minutos. É possível que haja liquidação técnica e busca de lucros, hoje ainda em cima dos níveis que chegou, né? Porque essa alta de 15 a 20 pontos é uma alta importante, então dá para fazer lucros no dia, né? Pegar a margem positiva no dia, né? Se a alta aí que nem o setembro já é início de colheita americana, então por isso que a margem de ganho é menor, mas os meses aí de aperto da entre safra, de maio, julho até agosto, que é o fim da entre safra mundial, essa alta é importante já para o investidor pegar e tirar um pouco de lucro hoje. Então, não há uma garantia que vai fechar o dia com essa margem de lucro aí. Principalmente que se vier confirmar a parte da tarde aí que a China não voltou atrás e que o Trump venha colocar mais taxas em cima da China, que certamente daí vem atrapalhar esse fôlego altista aí da Bolsa e entregar boa parte desses ganhos aí ainda antes de fechar o pregão. Ô Vlamir, só reforçando, então hoje pode ser um dia de volatilidade para o mercado internacional, até porque o mercado está no movimento de recuperação, mas ainda aguardando alguma informação de um dos dois lados, ou Estados Unidos ou China. Ele está ainda muito pressionado, né, pela essa guerra comercial, mesmo ele tentando voltar aos fundamentos dele, que é a questão de demanda, oferta. Não tem soja sobrando para o mercado global. O estoque desse ano ele está crescendo 7, 8 milhões de toneladas a nível mundial, então não é um crescimento muito importante, muito significativo. Isso traz a obrigação de que o mercado tem que se ajustar. Hoje ele está se ajustando, mas ainda ele está muito volátil ainda durante esse pregão por causa dessa questão dos Estados Unidos poder taxar ainda mais a China, da China não reverter, não teve negociações efetivamente, né? Muita gente está chegando na mesa do Trump para sentar e negociar, né? Até os japoneses aí, que são grandes exportadores de automóveis para os Estados Unidos, estão com a congregação, eles estão com um volume gigantesco de japoneses indo para os Estados Unidos para, a partir de amanhã, tentar negociar com o governo americano alguma coisa para não ser tão taxados como eles foram aí pelo governo americano. Então, as negociações seguem, mas a queda maior de braço é China e Estados Unidos, e essa continua sendo forte. Ô Vlamir, como é que está a conta para o produtor brasileiro hoje? Já que o senhor falou que os prêmios caíram, mas a gente tem Chicago subindo. Isso acaba compensando? Como é que está essa conta para o produtor brasileiro? Olha, hoje pela manhã o mercado estava em alta em relação a ontem, né? Tanto no mercado de porto como no mercado de produtor. A relação de troca por insumos ela está sendo favorável, então aquele produtor que está no momento de olhar insumo, fertilizantes defensivos, talvez esteja numa hora boa, ficar de olho nesse momento, né? Porque nós estamos no momento ainda que tem insumos com valores de importação de dólar de 5,50, 5,60, 5,70 e o dólar está 5,90. E o valor de soja em reais ele está num nível muito perto dos melhores momentos do ano e tem posições boas também para 2026 já, né? Tem posições interessantes aí que o produtor pode olhar com relação à relação de troca, né? Para fazer as fixações, os barter, aproveitar o momento para fazer uma boa relação de troca, né? Usar pouco grão para pagar o seu pacote de insumos. Então o produtor tem que ficar atento que talvez nós estamos num momento de cavalinho encilhado aí para a relação de troca dos insumos da nova safra com o grão disponível e também com o grão futuro, né? Então o produtor tem que acompanhar isso, porque ele não pode esperar para comprar lá na boca da safra, porque vai ser um ano bem turbulento, de câmbio turbulento. Essa guerra comercial ela não vai acabar de curto prazo, ela vai seguir, e o produtor tem que ir aproveitando os momentos para fazer os bons negócios, né?
Ô Vlamir, então para a gente encerrar aqui a soja, a orientação para o produtor é ficar de olho nessa relação de troca, já pensando no planejamento da nova safra de verão aqui no Brasil, que nesse momento ele pode ter boas oportunidades para fazer essa relação. Sim, eu estava conversando com produtores, e muitos produtores estão vendo aí que tem uma relação de troca bastante interessante, e isso traz ao produtor a oportunidade de já ir garantindo os insumos, né? Porque nós estamos num ano também que o custo do dinheiro está muito alto, né? Então as empresas importadoras de insumos, elas vão ser muito cautelosas. Então, nos últimos anos nós tivemos importações maiores do que foram as necessidades, aí no caso de fertilizantes defensivos. Esse ano é bem possível que nós vamos ter importações menores do que vai ser as necessidades, porque o pessoal da área de insumos sofreu muito nos últimos 2 anos com prejuízos aí de ter internalizado muito produto e depois ter tido necessidade de fazer liquidação desses insumos vendendo abaixo do custo. Agora não, esse ano o que a gente vê das empresas é trabalhar dentro da coerência, importar o que vai vendendo e vendendo com margem operacional positiva, para não ter riscos, e automaticamente o produtor também tem que acompanhar isso e comprando dentro dos momentos que ele precisa de pouco grão para ir pagando a conta. Então, estamos numa semana interessante, eu acho que é uma semana boa de insumos, e o produtor ficar de olho, vai lá ver a relação, como é que está, se para ele está dentro de uma média boa, ele vai fazendo e vai garantindo os insumos para a nova safra. A nova safra é importante porque com guerra comercial, sem guerra comercial, o mundo não vai parar de comer, né? E o ano que vem vai ter mais população no mundo e mais demanda e o mundo vai precisar de mais soja, né? Com certeza. Ô Vlamir, só uma última pergunta para a gente fechar a soja. O senhor falou agora há pouco que o produtor americano, né, se não tiver um preço, uma rentabilidade, ele pode trocar milho, soja, ali, na verdade soja por milho. Isso efetivamente, na prática, pode acontecer lá nos Estados Unidos? Olha, em grandes áreas, em grandes volumes de áreas, não. Ele pode trocar alguma coisa, sim. Talvez aí 200, 300, 400 mil hectares dessa área programada, até 500 mil hectares, há a possibilidade de trocar. Só que isso é importante, que o mercado acaba reagindo, né, se acontecer. Então o produtor tem, porque o produtor, olha, hoje o produtor americano está com custo aí de produção perto de $10,20 aí o bushel, né? $10,20 a $10,40 aí dependendo da região. E se o mercado ficar abaixo de $10, ele vai ter que torcer que os prêmios fiquem muito positivos para cobrir a conta. E não é essa a intenção do produtor, trabalhar só cobrindo conta, né? Então, ele pode chegar a deixar aquelas áreas que estão com produtividades menores, sem a soja, ou buscar o milho, o sorgo, que ele teria como alternativa, para plantar nessas áreas que tem uma condição melhor, e o milho está bem melhor na relação de troca para o produtor americano do que está a soja. Então, tem essa possibilidade. E se o milho está com cotações proporcionalmente melhores do que a soja, o sorgo também anda em paralelo ao milho, né? Então, também eles dizem assim, não vou querer investir muito, vou para o sorgo, né? Sorgo é uma cultura mais barata, né? Então, existe essa possibilidade. Mas, em princípio, não acredito que tenha grandes mudanças, não, porque o plantio vai se concentrar aí, provavelmente dentro do mês de maio, aí na maioria das áreas, porque o inverno está muito duro por lá e está longo, então vai ser naquela última hora, mas o produtor acaba plantando aí, provavelmente, mas há uma projeção, né, de cair 1,5 milhão de hectares de soja, né, talvez caia um pouco mais até, né, mas já é um fator importante para a nova safra, que ele já começa com área menor, né, potencial de safra menor que o ano passado. Importante também, a gente vai seguir acompanhando. Agora vamos para as informações do milho aqui, um oferecimento da ferramenta i9PAB, que é a ferramenta do produtor. Notícias do milho. Oferecimento i9PAB, a ferramenta do produtor rural.
Já com os preços aí do milho lá na Bolsa de Chicago, a gente está falando do maio, então, a 4,67, o julho a 4,72, o setembro a 4,40 e o dezembro a 4,47. Mercado subindo menos do que a soja, mas está ali subindo entre 1 e 2 pontos na Bolsa de Chicago. Vamos ver as nossas referências aqui para a Bolsa Brasileira. A gente tem o maio, então, a 79,55, o julho a 72,71, o setembro a 72,29 e o novembro a 74,85. Mercado também com leves altas no pregão dessa terça-feira. Vlamir Brandalize, aproveitando o nosso gancho aqui que a gente estava até conversando sobre safra norte-americana, ontem nós tivemos relatório do USDA, esse primeiro relatório de acompanhamento de safras que tradicionalmente é divulgado segunda-feira depois do fechamento do mercado, e ontem nós tivemos um indicativo de 2% dessa área já cultivada com milho lá nos Estados Unidos, mas no intervalo o senhor estava fazendo uma outra leitura, queria que o senhor compartilhasse conosco. Olha, o plantio americano de milho começou, que nem eu estava comentando aí. Então, tem 2% plantado, o ano passado era 3% e a média é 2%. Está dentro da média, né? Mas a gente tem que olhar, porque os estados mais importantes do milho é o estado de Iowa, o estado de Illinois, Minnesota, estados do cinturão ali, da parte do cinturão da soja milho no norte, né? Porque o estado que está bem adiantado é o Texas, com mais de 50% da safra de milho plantada, mas o Texas é aqui embaixo, né? Então ele já não está dentro do circuito dos grandes produtores. Está muito frio, né? Hoje pela manhã amanheceu ali em Illinois 2 graus negativos, Iowa 3 negativos, Minnesota 4 negativos, tudo com geadas fortes. Então, isso traz o plantio aí para os próximos dias e semanas. Então, nós vamos plantar grande parte da safra de milho também, ali no mês de maio, né? E a janela ideal de milho para eles, para os americanos, é 20 de maio, né? Depois de 20 de maio, começa a sair da janela ideal de plantio. Mas eles têm condição de plantar toda a safra em 2 semanas. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Problemas graves para eles seria excesso de chuva e inundações, agora na boca do plantio, que não está acontecendo. O que está acontecendo é o inverno frio ainda alongando, que está atrapalhando um pouquinho a vida do produtor. Em princípio, segue com a expectativa de crescer a área. No caso do milho, há uma expectativa de crescer 1.800.000 hectares em relação ao ano passado. E com isso, a produção americana tem bem possibilidade de passar de 400 milhões de toneladas de milho nessa nova temporada, se o clima for regular. Então, é isso que está acontecendo. Hoje o mercado está em leve alta, ele estava até, de manhã ele estava mais frágil, estava até em pequenas perdas, porque hoje nós tivemos também a Espanha comprando muito milho americano, né? A Espanha comprou 240 mil toneladas de milho americano hoje, tentando se antecipar aí essa guerra comercial, né? Os compradores espanhóis temendo aí que a União Europeia veio colocar taxas em cima de importações de produtos americanos, e eles estão correndo para comprar, porque são grandes importadores, né? E importam milho brasileiro também. Aqui no Brasil, aparentemente não vai ter grandes volumes de milho sobrando para ser exportado, então, quer queira ou não, o milho americano ele abastece o mercado global, porque são os maiores exportadores mundiais. Então isso está trazendo mais pressão de compra de alguns, e essa leve pressão positiva, né? Dá para ver que o milho aí do maio, julho, está bem acima de 4,60, 4,70. O setembro e o dezembro, que é a safra americana, né? Início de colheita e fim de colheita, ele sustentou aí acima de 4,40 e está indo em busca dos 4,50 aí nas posições, e os longos aí do milho, todos eles acima dos 4,50. Então é sinal de que o milho vai seguir com condições favoráveis aí para o produtor americano e produtor mundial, né? Mesmo com a guerra comercial, no caso do milho, tem um déficit aí de 26 milhões de toneladas entre a produção e consumo nesse ano. Eu acredito que o ano que vem vai continuar com um déficit bem grande também. Então, no caso do milho, o mercado ele é um mercado de manter cotações dentro dos patamares atuais ou até melhores, aí, porque demanda vai continuar. A oferta é menor do que a demanda, então isso é fator que dá suporte nas cotações, né? Porque, quer ou não, o mercado mundial vai depender do milho americano, né? Não tem de onde pegar milho
a não ser essas 50 e poucos, 60 milhões de toneladas que os americanos exportam, né? Então, países como o Japão, como Coreia do Sul, próprio México ali do lado, são altamente dependentes do milho americano. Então, não tem muita alternativa para eles e tem que comprar esse milho americano. E além de tudo, que nem agora, né? Os europeus aí também estão se apressando aí para comprar milho nos Estados Unidos, porque sabe que a nova safra ali da Ucrânia, ela vem comprometida por causa da guerra, o inverno continua ali dentro da Ucrânia e alongando o frio e geadas, atrapalhando o início do plantio da safra da Ucrânia. E isso traz um risco grande de ter uma safra até menor nessa nova temporada. E aí os europeus precisarão de milho de fora da União Europeia e do leste europeu, que é fornecedora. Então o milho segue numa condição mais tranquila do que a soja, justamente em função dos fundamentos de oferta e demanda deles. E a guerra comercial com relação China e Estados Unidos, no caso do milho, não tem grande importância, né? Porque os chineses não têm comprado quase nada de milho americano e provavelmente vão continuar não comprando. Então, eles vão continuar comprando onde que eles têm umas parcerias melhores, né? E o Brasil é hoje o maior fornecedor de milho para os chineses. Então, eu acho que eles vão continuar comprando por aqui, né? Muito bom essa informação, Vlamir, até para a gente já trazer o foco aqui para o Brasil, mas antes disso a gente tem um vídeo do Douglas Black, direto de Santa Maria, do Tocantins, lá no Tocantins, mostrando uma área de consórcio de milho e braquiária, a gente vai acompanhar agora. Uma área muito bonita, hein, Vlamir? E a gente vê lá também o tempo atrás, tudo fechado, chovendo também lá no Tocantins. Ô, Vlamir, aproveitando esse gancho, queria que o senhor falasse um pouquinho da nossa safrinha brasileira, como é que tá para o produtor. A gente tem visto chuvas, inclusive previsão de chuvas para os próximos 15 dias aqui no Brasil, né? Para boa parte do país. Como é que vem caminhando a nossa safrinha? Olha, Fernanda, tem muito produtor, às vezes critica a gente quando a gente diz que a safrinha vai ser uma safrinha grande, né? Hoje o potencial dela é 95 a 100 milhões de toneladas. Porque a gente vê o global, né? Não vê uma árvore isolada, que nem diz assim, algumas regiões do oeste do Paraná que ainda não recebeu chuvas, alguma região do norte do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, que tem locais que não recebeu chuvas. A grande questão que a gente tem que esclarecer é que nós nunca tivemos uma safrinha perfeita em clima, porque ela já é plantada muito tarde, e aí tem aquele corte das chuvas, tem as lavouras plantadas muito tarde do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul que correm o risco de geada, isso sempre acontece. Então, o que a gente chama de safrinha regular? É uma safrinha como está andando agora, tem alguns pontos com problemas, tem muito da safrinha recebendo chuvas dentro do mínimo necessário, tem algumas com chuvas dentro do ideal. Então nós estamos andando uma safrinha regular, que é aquela safrinha que tem metade das lavouras estão andando bem, um quarto das lavouras andando regular e um quarto das lavouras andando abaixo do que seria o regular. Então isso é uma situação em cima de 17 milhões e meio de hectares que temos da safrinha plantados, para a gente colher aí mais ou menos 95, 100 milhões de toneladas. Então isso dá algo aí em cima de 5 mil quilos, 5.500 quilos por hectare de média. Então vai ter lavoura que vai colher menos, sim, mas vai ter muita lavoura que vai colher mais de 6 mil, 7 mil quilos por hectare. Então isso traz uma condição de uma safrinha cheia, né? Uma safrinha perto de 100 milhões de toneladas. Lembrando que o consumo brasileiro do milho da safrinha, mesmo com o recorde histórico de demanda que nós vamos ter do etanol e de ração, na demanda do setor da safrinha, nós vamos ter uma demanda dele internamente de umas 60 milhões de toneladas, 65 talvez, que é o milho que fica no mercado interno. Então, nós vamos ter 30, talvez 35 milhões de toneladas desse milho que vai ser para exportação. Por isso que o produtor tem que ficar atento ao mercado internacional, o mercado de exportação, que é isso que vai fazer a cotação lá do milho do segundo semestre. Estamos navegando na melhor semana do ano, no caso do milho de exportação. Hoje nós temos milho aí a 74 no agosto, 74,50 no setembro,
75,50 no outubro e 76,50 no novembro no Porto de Paranaguá. É o melhor momento do ano no milho de exportação. Então o mercado melhorou. Melhorou porque temos dólar acima de 5,90, temos prêmios fortes aí de 60, 70, 80 pontos positivos e temos o fator aí de possibilidade de avanço de vendas aí de milho para a China nessa temporada, além dos outros países que a gente exporta. Então o ambiente do milho é positivo. Só que a gente não pode pensar que o milho, a B3 já foi mostrado aí, a B3 está batendo os 80 na posição maio novamente, tá? Rondando os 80 reais no maio. E se a gente olha o milho da safrinha, que é setembro, que já aí, setembro todo mundo praticamente colheu, 72, olha, tem uma diferença de 8 reais. E isso é que deve acontecer. O milho do primeiro semestre é um milho muito mais valorizado do que o milho do segundo, só que o milho do segundo é a safra brasileira que vai entrar efetivamente, perto de 100 milhões de toneladas. A safra que a gente está vivendo agora, que é a primeira safra, foi 22, 23 milhões. Então, o grande volume vem depois, é por isso que o mercado vai navegar conforme os números da exportação nos trarão. E aí o comprador do etanol vai trabalhar em cima do que pode pagar frente à exportação, e ração também é a mesma situação. Então, estamos vivendo um momento interessante para quem tem milho disponível, e o mercado segundo semestre vai continuar muito melhor que o ano passado, no mesmo período, mas com valores um pouco menores do que estão sendo praticados atualmente. E o mercado global do milho é positivo, não só para esse ano, como para os próximos 2 anos, provavelmente, olhando para frente, porque não tem muita saída, né? Até tem saído algumas matérias daqui a China, vai colocar em prática e vai viabilizar 100 milhões de hectares de lavouras para plantar. Isso não existe lá na China. Vai plantar onde? Em cima das montanhas, do deserto? Inviável economicamente. Isso é mais conversa, não tem. O Brasil vai continuar sendo líder e abastecendo essas áreas. Se a China talvez vai viabilizar 100 milhões de hectares, a não ser que eles venham trabalhar com mais afinco nas relações de troca aqui no Brasil, através de suas empresas, financiando o produtor brasileiro, aí sim é possível que viabilize o Brasil plantar uma área maior para atender a demanda futura deles, né? Isso que a gente vê, e no caso do milho é exatamente isso, né? Ô Vlamir, só para a gente encerrar então, o destaque para o produtor de milho aqui no Brasil é esse cavalinho encilhado para o milho exportação segunda safra. É isso que o produtor tem que ficar de olho agora? Tem que ficar de olho porque as posições estão boas, então aquele que quer garantir esse nível aí é interessante, e para aquele que não quer trabalhar com o físico e só quer a garantia do seguro contra a queda, é trabalhar na B3 aí, né? Fazer uma operação de opção na B3 e garantir 72, 73, aí, 75 ali, naquela posição lá de novembro, né? Para garantir o dezembro, né? Aqui é Chicago, né? A maioria do milho, a gente trabalha via B3, que é mais prático, né? Você pega novembro 75. Se o produtor vê que vai colher uma safrinha grande e teme o risco de no mercado lá na frente cair um pouco, então faz uma operação de uma opção, né? Então isso existe. E nós temos que levar em consideração que o Coutinho, agora há pouco, já falou, né? Que é um mês de abril que vai chover bem, grande parte do Brasil. E se chover bem no mês de abril, até o começo de maio, a safrinha também já vai estar garantida, né? Dá para ver que aquela lavoura que que esse nosso amigo mandou lá é do Tocantins, né? Que ele mandou ali. Aquela lavoura, ela vai pendoar agora na semana que vem. Ou nesse fim de semana em diante, já está pendoando. Ela já está no ponto de pendoar. E aí já vai começar a formar espiga. E depois que pendoou com essa umidade que está e condições que está essa região aí, ele já, pelo menos 100 sacos por hectare, ele já garante depois que pendoou, porque depois mais uma chuva ou duas aí, ele já está com uma safra garantida, né? Então temos que levar em consideração que a safrinha do Brasil, mesmo com esses gargalos climáticos, ela vai vir grande novamente esse ano. Sempre uma aula, né, Vlamir Brandalize? Obrigada por todas as informações. A gente espera o senhor amanhã, viu? Aqui no Tempo e Dinheiro, com mais informações preciosas para os nossos produtores. Obrigada, Vlamir. É isso aí, amanhã já vamos ter mais notícias de como é que está essa guerra comercial, essa briga Trump e chinesa. Aí, amanhã já está mais esclarecido com relação
a essas tarifas e vamos ver os impactos que tem. Até amanhã. Um grande abraço a todos. Obrigada, Vlamir. Até amanhã. Bom, dando continuidade aqui ao Tempo e Dinheiro, agora a gente vai para as cotações do trigo lá na Bolsa de Chicago, para a gente completar aqui todas as commodities lá no mercado internacional. Quando a gente fala da Bolsa de Chicago, obviamente, a gente tem o maio a 5,37, o julho a 5,51 nesse momento, o setembro a 5,66 e o dezembro a 5,88. Mercado subindo ali entre 0,75 e 2 pontos também lá no mercado internacional. E hoje a gente tem a participação especial do Maurício Bellinello, direto de Kanazawa, lá no Japão. Ele gravou um vídeo aqui pra gente do Tempo e Dinheiro, falando principalmente do comportamento das commodities agrícolas após o tarifaço de Donald Trump. E é isso que a gente vai acompanhar agora. Fala, João, boa tarde, tudo bem? Querida audiência do Tempo e Dinheiro, muito bom estar aqui de volta com vocês. Estou direto de Kanazawa. João, isso aqui é um cenário privilegiado. A gente está no dia da chamada Sakura, que é quando as flores de cerejeira florescem uma vez por ano. Fica cheio de turistas. Eu vou mostrar aqui o caminho para você ver. Olha como é que está aqui, ó. Eu estou no Castelo de Kanazawa. Muito legal estar aqui, né? O castelo está ali no fundo, ver se eu consigo mostrar ele ali. Tá lá no fundo, né? Aproveitando então aqui, direto de Kanazawa, passei por Kyoto, né? Passei por Tóquio e agora aqui para mostrar que enquanto eu viajava o mercado chacoalhou, João. Mercado de valores no SP500 nos Estados Unidos teve a maior queda desde 2022, chegou a cair 22% do topo, o que configuraria um bear market, né? O Nasdaq também tá e as commodities agrícolas principais foram junto, mas foram junto no sentido do pessimismo, né? Soja, milho, trigo caíram, mas sem perder patamares importantes. Isso é um ótimo indicativo, tendo em vista a sazonalidade de alta que vai até junho, né? Então o que acontece? Frente a um cenário tão incerto por causa das tarifas dos Estados Unidos, a gente tem uma situação onde o mercado não gosta de incerteza e ele retrocede um pouco, né? Ou seja, ele fica um pouco bundão mesmo, a palavra é essa, né? Então, nesse momento, o mercado está se resguardando. As moedas, de forma geral, é bom lembrar que antes desse chacoalhão, no Brasil mesmo, o real estava 5,75, 5,78, bateu 5,90. Então não é uma variação grande, são 2%, 2,5%. Isso mostra que o estresse principal está nos juros e está na Bolsa nos Estados Unidos. Mas para as commodities agrícolas, agora é hora de cuidado só, né? No sentido de que a gente ainda tem janela pela frente. Quanto mais o tempo perdurar essa incerteza, mais tempo a gente vai ter que lidar com ela, né? Então tenham cuidado por enquanto, sazonalidade segue em frente, soja e milho e trigo, e no caso específico do café, que foi para mim um indicativo de estresse, porque o café é um ativo pouco volátil e ele chegou a cair 5% na sexta-feira e é um indicativo de estresse mesmo. Então, por hora, nada muito novo, para ser bem sincero, né? A ideia agora é ver o que acontecerá nos próximos 2, 3 meses, tá, João? Então é isso, direto de Kanazawa, qualquer novidade mais importante pode me chamar aqui e eu também chamo se tiver, mas por enquanto o que eu falei, vocês que me acompanham aqui no Tempo e Dinheiro, estão aqui sempre de olho, sofram um pouco com isso. Lembra que o mercado não é para você olhar com a árvore, fique de olho na floresta e por enquanto commodities agrícolas sinalizando uma estabilidade de preços. Até a próxima, então, direto aqui de Kanazawa. Obrigada, Maurício. Vocês viram, né? Chique, Maurício Bellinello, direto do Japão, gravando conteúdo também aqui exclusivo para vocês do Tempo e Dinheiro. Bom, e agora a gente tem uma outra participação ao vivo super importante, que já é nosso parceiro aqui, que é o Robson Polotto, da G-Trade, já está conosco. E hoje a gente tem alguns destaques para compartilhar aqui com vocês, mas já queria que o Robson ficasse na tela. Robson, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao Tempo e Dinheiro, edição dessa terça-feira. Oi, Fernando. Boa tarde. Robson, para a gente iniciar a nossa conversa, a gente estava até aqui conversando um pouquinho nos bastidores e a gente estava falando principalmente dessa diferença do milho. Quando a gente fala de mercado físico e mercado futuro, como é que estão esses preços e principalmente qual é a orientação para o produtor nesse momento? Olha, a gente encontrou um momento que a Conab já vinha avisando, de estoques muito baixos no Brasil. A exportação foi pujante, o etanol consumiu mais do que se esperava e está abrindo novas plantas. Então a gente está com essa dificuldade de conectar os estoques atuais com a safrinha
que também entra um pouquinho mais tarde esse ano. Ano passado, o Centro-Oeste, especialmente Mato Grosso, iniciou colheita em final de maio, e esse ano começa lá para o dia, embala lá para o dia 10, 15 de junho, né? Então a gente tem uma janela aí de 15 dias de diferença de colheita, basicamente, enquanto o estoque, segundo a Conab, é justamente de aproximadamente 15 dias, estoque e uso. Então tem um risco aí de faltar produto nessa conexão em algumas regiões do Brasil. E aí você tem essa oportunidade que o seu preço sobe muito na sua região. Então, a gente tem Mato Grosso do Sul hoje com R$80, São Paulo 85, tem lugares no Nordeste com 85. Então, você que está estocado, você tem que aproveitar esse momento para sair do seu estoque, agora até o dia 15, 20 de maio, e você pode, se você quiser continuar participando, você pode usar os juros desse dinheiro que você está vendendo e comprar uma participação de alta na bolsa. A minha recomendação é lá para novembro, tá? Por quê? Porque novembro já entra safra e você vai sair de um nível mais alto. Você consegue sair, por exemplo, de um 80 Mato Grosso do Sul, digo, região de Campo Grande, e você vai rolar isso para 74, 75 bolsa, que normalmente essa bolsa, a base é São Paulo, né? Então, isso significa uns 12 a menos para Campo Grande. Então, você entra ali no nível de 62 por aí. Então, entenda, você sai a 80, coloca o dinheiro nos juros e volta lá na frente a ter esse grão estocado a níveis bem mais baixos. Então, se você carregar ele, você perde essa oportunidade de faturar aí R$20 melhor na conta. Ô Robson, na prática, então, o produtor vende o estoque físico, pega esse dinheiro, aplica e aí ele vai ter essa rentabilidade através dessa taxa de juros, é isso? Ele tem a rentabilidade com a taxa de juros e continua participando na bolsa através de uma compra de novo ou de uma compra, tanto uma compra de futuros, ou ele pega essa rentabilidade e compra um seguro de alta. Se o mercado não subir, cair, ele está vendendo nos 80 dele, está recebendo juros, ele vai estar 80. Se o mercado subir, aquela frente que ele fez do seguro de alta vai levar ele lá para cima. Então, se o mercado, por acaso, lá na frente tiver 80 do mesmo jeito, provavelmente a bolsa vai dar mais 10 para ele. Então, em vez da liquidação dele estar em 80, ele vai estar em 90, 92. Então, essas distorções de físico versus bolsa geram essas oportunidades. E o Robson, o produtor tem aproveitado, ele tem conseguido fazer essas movimentações? Olha, de maneira geral, o produtor não aproveita isso. Quem aproveita mais são as PJs, são as empresas, né? Porque tem uma mesa estruturada, tem gente que está olhando para isso todo o tempo, está conversando, não só conosco, mas tem outros profissionais do mercado que olham para isso o tempo todo e dão essas oportunidades. O produtor, normalmente, ele não pensa nisso, ele está pensando se vai chover, se não vai chover, se adubou bem, quanto é que está o preço nominal, se subiu mais R$1 a soja ou não. Exatamente, é por isso que a gente tem a G-Trade aqui conosco e a gente tem também, gente, o Fernando, que é assessor de investimento. Vou até pedir para o Gleidson colocar na tela o número do Fernando, que vocês podem enviar mensagem também para saber, 19 99813 2915, que é a nossa assessoria de investimentos aqui do TID, também parceira ali da G-Trade, que aí o Fernando consegue trazer essas informações e justamente isso que o Robson está falando, para que você, produtor, vá um pouco além. E a gente fala sempre da profissionalização dentro do campo, dentro da sua área, da lavoura, mas que isso também se reflita na comercialização, né, Robson? A gente quer realmente que o produtor ele prospere e aproveite essas oportunidades de mercado. Essa é a nossa intenção. A primeira vez que eu conversei com o João, eu senti uma afinidade muito grande no pensamento dele, que ele falou, a gente precisa conectar o produtor a esse mercado, é um mercado que possibilita muitas vezes mais segurança e mais rentabilidade para o agricultor. E é o mesmo pensamento que a gente tem aqui na G-Trade, na antiga Grano Oeste, que é levar isso para o agricultor. Hoje a gente já consegue acessar grandes produtores, cerealistas, indústria de ração, confinador de gado, mas a gente tem o interesse que o produtor possa ter essa inteligência para participar do mercado de uma forma mais dinâmica e mais segura, do que simplesmente ficar esperando com o grão armazenado, né? Exatamente. Ô Robson, além disso, né, a gente falando dessa oportunidade no mercado do milho, você estava falando dessa relação de troca também, quando a gente fala do boi e sacas de milho. Como é que está essa relação e quem tá ganhando aí, quem tem mais oportunidade?
Olha, nesse momento está bem difícil para o confinador de gado, porque o milho está alto, como eu disse, como a própria Conab mostra, os estoques estão baixos e tem muita região do Brasil com preços altos. Só que na B3, ela joga uma curva de preços para baixo no segundo semestre, que estão balizados pelo Porto. Até o Vlamir falou agora há pouco que no Porto tem 76,5 para novembro. Pelo histórico, a B3, na hora da liquidação, em novembro, ela está acima do Porto. Então, digamos que a B3 teria que estar 77, 78, e ela está 75. Então, assim, ela tem uma oportunidade muito boa aí na tela. O preço, ele está um pouquinho abaixo aí, e ele está dando uma boa oportunidade. Então, o que você faz? Você, em vez de comprar o milho hoje a 85, você vai lá e compra ele lá na frente por 75, R$10 mais barato, tá? E o teu boi, que hoje está 320, você vai lá e vende lá na frente por 350. Então, a tua conversão, sacas de milho para roupa de boi, fica muito vantajosa ao confinador, num nível que historicamente é raro. Então, por isso a gente chama bastante atenção, porque dificilmente quando chegar lá na frente vai ter essas margens. Porque o natural é que o confinamento aumente com essas margens, com milho barato. E se aumenta o confinamento, você tem um pouco mais de oferta no segundo semestre, né, de gado. E como o nosso mercado é 70% do mercado interno, e o homem prometeu picanha, mas entregou ovo de jabuti, aí você tem uma questão que o mercado não está consumindo tanto, embora a exportação esteja boa, o mercado não está consumindo tanto. Então, tende a voltar para uma normalidade. Eu não estou dizendo que o mercado vai ser ruim, mas o normal é mais perto de uma arroba comprar 4 sacas de milho, sendo que hoje você consegue travar uma operação que a sua arroba compra 4,7 sacas, quase São Paulo. Então, é uma bela oportunidade. Então, de forma geral, é isso, né, Robson? Para a gente encerrar, a orientação final para o produtor é realmente ficar de olho nesses gaps aí de mercado para realmente conseguir ter segurança e maior lucratividade. É para isso que a gente tem essa parceria aqui no Tempo e Dinheiro. Exatamente. A gente passa o ano estudando isso. Sim. Procurando oportunidades dessas distorções que o mercado dá. Quando o físico sobe muito, a bolsa não acompanha, o boi sobe muito em relação ao milho, ou o contrário. Então a gente mapeia os clientes, enxerga as oportunidades e leva para ele isso na mão. Fala, olha, para o seu negócio, nesse momento o mercado está dando uma oportunidade. E é óbvio que não tem todo dia. Em algum momento está favorecendo o agricultor, outro pecuarista, outra indústria de ração, outro momento você tem uma oportunidade para o cerealista. E a gente está procurando isso para levar para cada um poder atuar no seu momento. Com toda certeza, por isso que é tão importante trazer essas informações. Então, Robson, muito obrigada pela sua participação, informações preciosas também, igualzinho o Vlamir Brandalize, e a gente espera você aqui na próxima semana com boas notícias, hein, Robson? Obrigada. Obrigado, Fernanda. Um abraço. Obrigada. Bom, dando continuidade aqui à edição do Tempo e Dinheiro dessa terça-feira, a gente vai acompanhar agora as notícias de Hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o Hortifruti. Vamos aos preços, então, informações do CPEA e também do time do HF Brasil já na tela para vocês. A gente começa com leite, fevereiro 2025, R$ 2,72 o litro em São Paulo. O ovo branco, FOB, caixa com 30 dúzias, em R$ 192,88 na região de Bastos, São Paulo. Batata, atacado, saca de 25 quilos em R$ 57,00 em Belo Horizonte. A cenoura, preço ao beneficiador, caixa de 29 quilos em R$ 35,00 em Brasília, e a uva Benitaca, preço ao produtor em R$ 8,00 o quilo, lá na região de Marialva. Bom, terça-feira é dia de destaque da LS Tractor e hoje, conforme prometido, a gente vai acompanhar a reportagem na íntegra do lançamento do MT4, que é um novo trator da LS Tractor, inclusive com design premiado lá na Coreia. E claro, quem traz os detalhes pra gente é Frederico Olive. Sejam todos muito bem-vindos ao Dealer Meeting LS Tractor 2025. Um show de lançamentos que a LS Tractor traz para você, produtor rural. Ter mais eficiência operacional,
produtividade no campo com economia de combustível. E tudo isso você acompanha comigo nessa reportagem. É uma satisfação imensa a gente estar recebendo todos os concessionários aqui, um momento tão importante, né? E tu vê o peso disso aqui, tu tá aqui olhando, a gente vê que são mais de 200 pessoas envolvidas nesse lançamento, aguardando esse lançamento tão esperado, que com certeza logo logo ele estará nos campos trabalhando com muita força. Esse aqui é um trator que há tempo a LS vem planejando, vem trabalhando. Esse trator aqui é um trator onde todas as oportunidades de melhoria e implementações, eles saíram do campo, da voz do produtor rural. Como seria o trator ideal para eles? Por isso, a gente lançou o MT4. Ele é um design premiado na Coreia. Sim. E vocês trazendo também essa inovação aqui para o mercado brasileiro. É importante ressaltar isso, Fred. Na Coreia, eles, como se fosse o Oscar global, existe esse prêmio na Coreia, e esse trator aqui ele foi consagrado com esse prêmio este ano. A primeira vez, vale lembrar que essa premiação ela pode ser para qualquer tipo de produto. E no mundo do agronegócio, para tratores, foi a primeira vez que um produto coreano agrícola ganhou essa honraria, né? Newton Coleto, da Coleto Máquinas, lá de Tuparendi, no interior do Rio Grande do Sul, prestigiando aqui esse Dealer Meeting. E o que você teria a dizer, Coleto? Foi uma surpresa bacana esse lançamento? Para nós foi uma surpresa enorme, né? O trator mudou totalmente. É um trator robusto, um trator com design moderno, bonito, uma cabine diferenciada, regulagem de marcha, tomada de força e própria tração diferente, né? O que nós precisamos, nós vamos ter, né? E o que é interessante é que é tecnologia da própria LS, né? Da própria LS, né? Nós não vamos precisar, nós vamos poder vender em casa isso, né? Não vamos ter que comprar de outros para vender, né? Muito bem. E quando a gente vê uma cabine como essa, sem dúvida vai atrair também o produtor. Todo mundo quer conforto, né? E conforto tá aí, né? Ela é diferente de todas as gabinas que a LS já teve, né? Júlio Aleixo é diretor de vendas da Ultranova Tratores LS Tractor lá de Guaxupé, no interior de Minas Gerais, e veio prestigiar aqui. Júlio, esse trator vai cair com uma luva para vocês lá, né? Espetacular. É um trator que veio para modernizar, né? É um trator que veio com uma mudança na parte traseira, na parte de retorno, na parte de hidráulica. O eixo é um eixo um pouco mais forte para as ocasiões de conjunto frontal, enfim. É um lançamento num bom momento, porque a marca já vem sendo vista há muito tempo pelos nossos clientes e aí eles procuram o modelo, né? Procuram a marca, procuram a tecnologia e veio num bom momento. Quando você fala que é uma tecnologia coreana, que a gente esteve lá, viu de perto e consegue mostrar para ele a energia que é essa marca, é meio caminho andado para se fazer negócio, né? É uma cereja do bolo você estar há um bom tempo e ter esse sentimento para passar para o cliente. Muito bom, né? LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Bom, e além disso, a gente tem também um vídeo do diretor executivo da Citrus BR, que é o Ibiapaba Neto, falando a respeito dessas tarifas de 10% nas exportações de suco de laranja aqui do Brasil e quais os efeitos para toda a cadeia produtiva. É isso que a gente vai acompanhar agora. E a nova tarifa de 10% que será cobrada sobre toda exportação de suco de laranja para os Estados Unidos terá um impacto muito grande sobre a cadeia brasileira de suco de laranja. Bem, hoje em dia, 10% de tarifa nos valores analisados da safra 2024-25 significa alguma coisa aí em torno de 100 milhões de dólares, ou algo em torno aí de quase 600 milhões de reais. Vale lembrar que o Brasil já pagava uma tarifa pré-existente de 415 dólares por tonelada, que dá um valor muito semelhante, também ao redor de 500 milhões de dólares, até um pouco mais. Quando a gente junta essas duas tarifas, o custo total para a cadeia exportadora de suco de laranja do Brasil para os Estados Unidos, ela vai chegar ao redor de 1,1 bilhão de reais.
ou seja, é um custo muito elevado para uma cadeia como a do Brasil, considerando que Estados Unidos é um mercado importantíssimo, uma vez que ele é responsável por 37% de toda a exportação brasileira, e hoje, obviamente, não existe um mercado tão grande que possa substituir o mercado americano. Bem, outro ponto também que causa bastante preocupação é o fato de que o México, que é o nosso principal concorrente no mercado americano, ele usufrui do acordo de livre comércio que tem com os Estados Unidos e Canadá. Resultado disso, ele exporta suco de laranja, ou continua exportando suco de laranja, com tarifa zero. Isso cria uma distorção muito grande no mercado de acesso aos Estados Unidos, com uma vantagem competitiva muito grande para o produto mexicano, que faz do Brasil um fornecedor complementar à produção mexicana. Então é uma situação realmente bastante delicada, que a gente vai continuar acompanhando e, obviamente, informando todo o setor sobre o que vem acontecendo. Informações importantes aí com Ibiapaba Neto. Bom, mas agora nós vamos às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Agora sim, vamos aos preços. A gente já tem o preço do café arábica lá na Bolsa de Nova York, vencimento maio 2025, a 342,45, o mercado caindo nesse instante. Temos todas as cotações também. O maio, então, a 342,65, julho a 341,35, setembro a 337,20 e o dezembro a 332,50, mercado com leve queda também lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver os preços aqui no Brasil. A gente tem o maio caindo mais de 1% a 476,90, já o setembro com leve alta a 418,50. Na Bolsa de Londres, a gente falando do café robusta, estamos falando de 4.803 dólares por tonelada, mercado subindo nesse instante 0,78%, mas claro que esse é um assunto para Bruno Labs. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores, vocês estão bem? Mercado dando sustos em muita gente por aí, quedas expressivas ontem e até o momento, pessoal, foram um pouco arrefecidas pelo movimento que o dólar fez nesses dias. Mas no mercado físico já se sente estas quedas. Muitos dizendo por aí que os fundamentos ainda são muito firmes, os fundamentos do café. E de fato são sim, pessoal. Ficam falando que isso que está acontecendo agora não passa de mera especulação. Mas eu te faço uma pergunta. A bolsa bater os 430 dólares libra peso, como bateu meses atrás, também não é uma especulação? Não adianta agora reclamar do mercado, pessoal, porque o mesmo mercado que te deu a chance de vender seu café em níveis recordes é o mesmo mercado que, na mudança de perspectiva, seja ela por chuva, por clima, por Trump, é o mesmo mercado que pode tirá-la. Então, seguimos sim com bons fundamentos para o café. Não vou negar isso, ninguém vai negar. O café vai continuar bem precificado durante muito tempo ainda. Mas achar que o café ainda vai na Bolsa de Valores a 500 dólares libra peso, como tinha muita gente ventilando por aí, sem que algo de muito ruim aconteça, na minha opinião, segue sendo uma insanidade sem tamanho, certo? Ao invés de continuar achando qualquer coisa, devemos passar então, a partir daqui, da próxima vez, pensar em proteção. Se tiver uma próxima vez, né, pessoal? Então, hoje é o recado, é a reflexão que eu queria trazer hoje para vocês. Eu desejo a vocês uma ótima tarde, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigada, Bruno Labs. Até amanhã. Bom, e agora a gente tem as notícias da pecuária com o Sérgio Braga.
O mercado lá na B3 hoje recuou um pouco diante das altas registradas anteriormente. Ontem a semana começou uma segunda-feira com a indústria observando os preços do mercado um tanto quanto recuada. Hoje voltou às compras, mas mesmo assim pressionando, ofertando preços menores, mas negócios não concretizados porque a maior parte das praças seguiu em alta. Lá na B3, a realização de lucros, o abril a 325,60, 0,23 de queda, maio R$ 326, a queda de 0,18%, recua 0,18, junho a 328,40, julho a 330,25, queda de 0,23%. Quanto ao mercado físico, 12 entre 32 praças pesquisadas pelo Scott em alta. São Paulo, Barretos, Araçatuba, R$ 317, Goiás, região sul, R$ 305,50, Dourados, 314 a prazo, boi comum já descontado, Campo Grande, 310,50 à vista, 313 no aprazo. Próxima tela, mais 4 praças. Três Lagoas, 308,50 no aprazo, quilo no oeste do Rio Grande do Sul, 10,75, 11,20 o quilo a prazo em Pelotas. No sul da Bahia, R$ 276. Bruno, o Thiago Bernardino conosco hoje fala exatamente sobre o que está acontecendo no mercado do boi gordo. Olá, Thiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Boa tarde. Aqui quem fala é o Thiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Terça-feira, dia 8 de abril, mais um boletim sobre o mercado pecuário. Mercado esse que começa a semana um pouco sem definições, um pouco mais estável em relação ao fechamento da semana. O indicador CPEA-Exalc permaneceu nos seus 324,60, refletindo ainda a insegurança, a incerteza de compradores e vendedores, dado o cenário externo, mas principalmente a dinâmica do consumo doméstico, principalmente relacionados ao primeiro final de semana do mês. A gente sabe que esses primeiros dias do mês, assim, culminando com a Páscoa na semana que vem, deve trazer uma movimentação no mercado, e a gente sentiu isso pelo menos nas negociações da carcaça casada, que valorizaram, fecharam ontem a R$ 22,50 o quilo, atacado de São Paulo, chegando no patamar dos seus 337 aí, deixando uma margem, um spread em relação à carne bovina de R$ 13 arroba em média. Mercado externo realmente um pouquinho mais pressionado, preços pagos até subiram 1% em relação ao que foi negociado em março, nesses 4 primeiros dias de abril, mas as exportações diárias em termos de tonelada recuaram mais de 15%, então tonelada média sendo embarcada ao montante aí de 9 mil. Então é um mercado externo que busca um ajuste, dado todo esse cenário internacional incerto, mas que realmente tem no mercado doméstico uma oxigenação. A expectativa é que a partir de hoje, terça, quarta e quinta, a gente consiga observar um volume de negócios maior dentro do mercado brasileiro e acabar refletindo no mercado, obviamente, ao produtor. Mercado futuro, que fechou na sexta 323, fecha ontem ao patamar de 326 e vem sendo negociado nessa manhã de terça pelo patamar de 326, 327 reais. Amanhã a gente volta com mais informações. Um grande abraço a todos. Ajustando o áudio. Terça-feira, Fernanda Custódio, são essas informações do mercado de pecuária. Logo mais a gente volta com outras informações ao longo da programação, inclusive no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Fernanda. É isso mesmo, Sérgio. Obrigada pela sua participação. Até amanhã. E muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui no Tempo e Dinheiro até esse momento. A gente volta amanhã a partir de 12:30 com mais informações. Eu espero vocês. Tchau!